Boa noite a todos. Este é um vídeo de improviso, já que eu não estava a contar fazer este vídeo, ou pelo menos neste momento, e publicá-lo hoje. No entanto, eu decidi fazê-lo em resposta ou, em complemento com um texto que foi escrito e publicado hoje no Jornal do Público, e também por um comentário ou por uma mensagem pelo Facebook que me fizeram chegar a perguntar-me algo sobre esse texto. Em primeiro lugar, deixe-me esclarecer, meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, isto já muito de vocês sabem, e o texto que eu me estou a referir foi escrito pela doutora Alexandra Jesus, onde ela falava sobre a questão de hipnose e como ela está a ser lidada ou está a ser utilizada por pessoas que não são profissionais de saúde, que são leigos, por assim dizer. E é um texto muito bem redigido e tem como base uma informação da ordem, ao qual eu vou me referir mais à frente no vídeo. E então, permitem-me esclarecer ou elucidar algumas pontas. E, portanto, aquilo que eu vou fazer neste vídeo, que poderá demorar um pouco, é revisitar o estado da hipnose em Portugal. Em primeiro lugar, é importante que o público, todos vocês, tenham uma noção do que é a hipnose, já que isso vai ser fundamental para vocês perceberem algumas das relações que eu vou fazer ao longo deste vídeo. A hipnose é um processo, é uma abordagem, é uma ferramenta que implica determinados processos cognitivos, como a atenção e a concentração, neste caso, o foco. É um processo colaborativo, ou seja, em que ocorre entre duas pessoas, o técnico e a pessoa ao qual vem procurar hipnose, cujo objetivo é sempre ajudar a pessoa. Este estado de atenção focada é atingido pela utilização de uma linguagem específica que é chamada linguagem hipnótica, padrões de linguagem hipnótica, que tem como por base a sugestão hipnótica. Portanto, aquilo que é pretendido que a pessoa experiencie determinados pensamentos, emoções ou comportamentos. Essa experiência é no momento, portanto, ele já experiencia alguns desses pensamentos, algumas dessas sensações e emoções, portanto, é uma abordagem experiencial e isto é conseguido através de sugestão. Existem reações diferentes ou comportamentos diferentes que variam de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm mais facilidade em aceder a este estado de hipnose, outras que têm menos facilidade, e estes processos podem ser ensinados à própria pessoa, ao cliente, para ele continuar a praticar no seu próprio espaço, na sua própria casa. E aí isto se chama processos de auto-hipnose. Isto é um resumo muito abrangente, já que existe uma quantidade enorme de teorias sobre hipnose e como elas funcionam, assim como dois estilos
particularmente descritos e bastante cimentados na literatura, de se fazer hipnose. E como o meu objetivo aqui não é explorar todas essas teorias e todos esses estilos, isto é apenas para vocês compreenderem para terem uma ideia do que é a hipnose e do que é que se fala, ou do que é que se... Exatamente, o que é que se fala quando nós abordamos intervenções ligadas à hipnose. Enquanto coadjuvante, hipnose não é um modelo de psicoterapia. É universalmente aceite, convencionado, que os modelos de psicoterapia deverão ter algumas características próprias, entre eles o serem assentes numa determinada teoria psicológica, teoria essa que explica o funcionamento humano, o desenvolvimento da personalidade e determinadas variáveis e determinadas características que depois surgem. Daí que depois se intervenha nas perturbações, quando algo não está bem. Essas teorias são assentes em paradigmas. Na psicologia, os principais paradigmas são aqueles que são mais conhecidos como a psicanálise, a terapia, o paradigma psicanalítico, o paradigma existencial e depois mais tarde existencial humanista, o paradigma comportamental e o paradigma cognitivo. A partir daí foram-se desenvolvendo sucessivos modelos de intervenção psicoterapêuticos, uns mais conhecidos que outros, mas que todos eles assentam numa teoria explicativa da formação do desenvolvimento humano, da formulação da mente e de como é formada a personalidade. Hipnose não tem essa valência. Hipnose não explica como a personalidade humana surge. Hipnose não explica o desenvolvimento humano. Hipnose não explica como as variáveis psicológicas surgem e são utilizadas. Portanto, não existe nenhuma teoria de hipnose relativa ao desenvolvimento humano. Daí que hipnose seja uma abordagem, um complemento, um coadjuvante, tal como outras intervenções no campo da terapia o poderão ser. Daí que a falácia, ou melhor, o termo hipnoterapia é um termo que causa alguma confusão, já que se nós formos ver, hipnoterapia é hipnose mais terapia, ou então terapia com a hipnose, ou terapia com recurso à hipnose. Se hipnose não é um modelo terapêutico, isso significa que a pessoa necessita de ter uma formação no modelo terapêutico para depois ser utilizada com hipnose. Nesse sentido, o termo é mais bem adequado, sendo que a utilização do termo hipnoterapia é bastante controverso. Foi um termo que se gerou, foi um termo que começou a ser muito popularizado nos anos, final dos anos 60, 70, 80 e por aqui continuou. Portanto, é um termo muito popular. Com isto, aquilo que eu quero tentar passar a mensagem é que hipnose, ou a abordagem da hipnose, é uma abordagem que pode ser transversal a várias áreas. Áreas como a psicologia, a psiquiatria, a medicina
com algumas especialidades médicas, neste caso cirurgia, anestesia, medicina dentária, depois no campo da enfermagem, fisioterapeutas, geriatras, etc. Portanto, isto só para dar alguns exemplos. Também pode ser utilizado no campo desportivo, por treinadores, por coaches e até, diria eu, no campo educativo. Se a hipnose não é uma abordagem terapêutica e se a hipnose é um campo transversal que pode ser utilizado em várias profissões, todas elas diferentes, isso significa que a utilização de hipnose estará dentro daquilo que é cada campo de atuação, dentro dos seus prós e, obviamente, dentro das suas limitações. Ou seja, um médico utiliza hipnose em procedimentos médicos, especificamente em procedimentos médicos. O que ele não faz é terapia com a pessoa, porque as competências terapêuticas vão para além da especialidade médica, ou pelo menos de algumas das especialidades médicas. Um psiquiatra já o poderá fazer desde que ele tenha uma formação em psicoterapia. Assim como um psicólogo que tenha formação em psicoterapia pode utilizar hipnose no contexto terapêutico. Portanto, a atuação da hipnose está subjacente a cada dinâmica de cada profissão. Naquilo que diz respeito à utilização de terapia no contexto da saúde mental, tal como ele existe neste momento, em Portugal, a psicoterapia não é uma profissão. Ao contrário da psicologia, ao contrário da psiquiatria, psicoterapia não é uma profissão. É considerada, assim, uma especialização, uma especialidade avançada. Devido a termos legais, devido à legislação, em Portugal, neste momento, só 2 profissões preenchem os requisitos para poderem ter esta especialização avançada em psicoterapia. E essas profissões são a psicologia e a psiquiatria. Durante muito tempo, e eu penso que isto é uma discussão que ainda irá continuar, que é será que a psicoterapia deve ser uma profissão ou não, e será que outras especialidades deverão integrar ou deverão ter dentro de si uma especialização em psicoterapia. Por exemplo, no Reino Unido existe a figura do counselor, que não é necessariamente um profissional de saúde mental, pode ser um assistente social, mas tem uma formação avançada em counseling, e esses modelos de counseling têm muitas parecenças e alguns até têm pontos que se interceptam com determinados modelos de psicoterapia. Mas que neste momento, em termos de saúde mental, em Portugal, naquilo que diz respeito à intervenção terapêutica, à intervenção clínica, só psicólogos com formação em psicoterapia e psiquiatras com formação em psicoterapia podem utilizar a hipnose enquanto coadjuvante terapêutico. Por outro lado, como a hipnose é uma ferramenta tão transversal, não existe nenhuma entidade que regule aquilo que é as práticas, a formação e a atuação de profissionais com a hipnose. Portanto, vocês já estão a começar a compreender que a situação começa-se a complicar, começa a ser mais difícil de se desenrolar este novelo.
Se não existe nenhuma entidade que regula a atuação de hipnose, isto faz com que exista um conjunto de ofertas várias, no campo de formação em hipnose. Muita dessa formação é dada por pessoas que não são profissionais de saúde mental, mas que nos seus conteúdos programáticos abordam como se intervém em determinadas perturbações psicológicas e até advogam a intervenção em perturbações psiquiátricas com a hipnose. Logo aí é um enorme risco, para além de não estar dentro do âmbito das competências da acreditação dessas pessoas em poder dar formação a indivíduos que saiam com conhecimentos de hipnose e a ficarem com a percepção de que conseguem intervir em perturbações psicológicas ou perturbações psiquiátricas, ou ainda mais grave, que o podem fazer. E aqui já é um campo muito pantanoso. Porque na prática, para além de não deverem, não poderiam. Porque não constitui, não faz parte não faz parte das competências profissionais dessas pessoas, se não forem profissionais de saúde. Não é? Se eu for um advogado, não faz parte do conjunto das minhas competências utilizar a hipnose e intervir numa depressão ou intervir numa ansiedade. Não faz. Mas vocês podem me dizer o seguinte: mas Pedro, essa pessoa pode exercer uma profissão enquanto advogado, enquanto jurista, mas depois ter uma prática ou ajudar alguém enquanto terapeuta alternativo e utilizando hipnose. Ok. Como é que se diferenciam os papéis? Como é que alguém pode regular a atividade dessa pessoa enquanto terapeuta alternativo? Quem é que vai supervisionar? Quem é que vai responsabilizá-lo se ele fizer algo de errado? Quer seja propositado, quer não. E a resposta é: ninguém. Por outro lado, profissionais de saúde, como os psicólogos e como os psiquiatras, estão inseridos dentro de uma estrutura que regula a sua atuação, ao qual eles devem respeitar. Caso contrário, terão consequências internas e, às vezes, até externas. Neste caso, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e, neste caso, a Ordem dos Médicos, nomeadamente o Colégio de Especialidade em Psiquiatria. Acho que se chama Colégio de Especialidade ou Especialização. Bom, ou Sociedade. Os meus caríssimos colegas psiquiatras que me corrijam, no entanto, é uma parte específica da estrutura da Ordem dos Médicos que regula a atuação dos psiquiatras. Pronto. E, portanto, nós temos essa supervisão. Estas pessoas não têm. Mais, os conteúdos aos quais muitos desses cursos de formação têm como base são conteúdos que apelam a crenças espirituais, crenças esotéricas, teorias alternativas, que em nada são científicas ou de científico, têm muito pouco. E que, portanto, aquilo que fazem é estarem a jogar com crenças.
naquilo que diz respeito à intervenção na saúde mental, com perturbações psicológicas e perturbações psiquiátricas, aquilo que os técnicos fazem é empregar modelos científicos que estão empiricamente validados. Ou seja, tem que haver aqui uma cientificidade. Claro que crenças, claro que a parte espiritual é extremamente importante, no entanto, nós guiamos-nos por práticas que são comprovadas pela ciência. No caso da psicologia, ciência social humana, no caso da medicina, ciência médica, os modelos médicos. E, portanto, aquilo que nós fazemos é uma atuação que já foi investigada a fundo e que demonstra empiricamente eficácia. Quer a eficácia científica, quer eficácia clínica. Algo que a hipnose já vem demonstrado, quer cientificamente, quer clinicamente, em algumas áreas, não em todas. Por exemplo, hipnose e perturbações da personalidade, como esquizofrenia, como psicoses, diria que é extraordinariamente difícil ter bons resultados, quanto mais a questão da cura. Em relação à ansiedade e à depressão, são provavelmente eficazes e ainda a hipnose torna-se ainda mais eficaz consoante o modelo psicológico ao qual ela esteja inserida. Como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que empiricamente tem mostrado bons resultados na intervenção na depressão e na ansiedade. Na intervenção na dor, por exemplo, a hipnose está mais do que validada e é uma das intervenções principais do ponto de vista não farmacológico. E isto até inclusivamente é uma norma da DGS, da própria Direção-Geral de Saúde. A utilização de hipnose, terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento, meditação, mindfulness, biofeedback. Portanto, já está mais do que empiricamente validado. Mas isto é através do trabalho científico e clínico. O que faz com que muitos dos sítios não tenham um controle de qualidade daquilo que é científico, empiricamente validado, para depois ser colocado em prática. Mesmo em relação aos profissionais de saúde mental que tiram esses cursos. Porque naquilo que diz respeito às suas próprias associações e ordens, não têm uma solução. Portanto, isto torna-se pantanoso. Mais pantanoso ainda quando não existe nenhuma lei, nenhum regulamento, nenhum artigo legal que regule a intervenção de hipnose no seu geral. A única lei que eu tenho conhecimento que exista é algo chamado o Hypnotism Act, que é uma lei inglesa que foi criada especificamente para eventos demonstrativos e de entretenimento na televisão, ao qual proíbem a passagem completa dos procedimentos hipnóticos, nomeadamente as induções hipnóticas, porque existe o risco de pessoas em casa ficarem hipnotizadas se estiverem com a atenção focada naquilo que está a acontecer. E como depois não existe ninguém para regular esse estado, para regular essa intervenção, claro que poderá ser perigoso. Daí que existe esta lei do ponto de vista da transmissão de conteúdos de hipnose na televisão.
o Hypnotism Act. E, portanto, não existe nenhuma lei regular. Assim como não existe nenhuma associação ou sociedade credível em Portugal, já que essas associações ou sociedades devem estar inseridas em organismos de saúde, associações que regulem a saúde, como por exemplo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, no caso de ser uma sociedade ou associação composta por psicólogos, ou a Ordem dos Médicos, se for uma associação ou sociedade composta por médicos. Mas não há. Algumas vão dizer, nós somos a Associação de Hipnose de Portugal, ou uma coisa parecida, e que nós regulamos a formação e certificamos a qualidade da formação em Portugal. Sobre quem? Sobre que regras? Que organismo é que supervisiona essas associações, essas sociedades? Por exemplo, na atuação de sociedades e associações de psicoterapia, a maior parte delas é regulada pelas normas europeias das federações da Federação Europeia de Psicoterapia. São são diretrizes bastante explícitas naquilo que é a formação e o tempo respectivo dessa formação para a especialidade de psicoterapia. E muitas dessas associações ou sociedades que respeitam essas diretrizes europeias assinaram protocolos com a Ordem dos Psicólogos de forma a serem reconhecidos enquanto especialidade avançada em psicoterapia. No caso de hipnose, não existe. Portanto, estamos todos a trabalhar no ar. E isto possibilita que pessoas que não tenham formação em saúde mental, portanto aquilo que se chama leigos, possam obter formação em hipnose e venham para a rua prestar os seus serviços enquanto quem possa curar ou quem possa eventualmente tratar melhor que um psicólogo ou que um psiquiatra uma depressão ou uma ansiedade ou uma fobia. E isso é um risco tremendo. E agora vocês perguntam-me, então, mas Pedro, se isto acontece, porquê é que ninguém faz nada? Bom, então agora vamos passar à parte de que ninguém faz nada. No início deste vídeo, eu disse que o texto que a doutora Alexandra de Jesus escreveu no Público teve como base um documento oficial da Ordem dos Psicólogos. E é verdade. Em 2014, a Ordem dos Psicólogos Portugueses emitiu um parecer sobre a hipnose. Um parecer positivo no sentido em que a Ordem assumiu que hipnose é uma ferramenta eficaz e cientificamente válida que pode ser integrada em intervenções psicológicas. E daí, segundo a Ordem dos Psicólogos, no campo da intervenção psicológica, a hipnose pertence ou faz parte dentro do campo da psicologia. E assim as coisas ficaram. A Ordem dos Psicólogos não emitiu mais nenhum parecer, nem não realizou qualquer movimento no sentido do reconhecimento ou da integração de hipnose em estruturas formativas, cursos desenvolvidos pela Ordem, de modo a poderem supervisionar e controlar os conteúdos programáticos, a qualidade dos conteúdos programáticos, para se certificarem que os profissionais de saúde, neste caso os psicólogos,
que queiram utilizar a hipnose na sua prática, é uma escolha. Há vários colegas que neste momento já o fazem e há outros que querem, salvaguardar que esses conteúdos são científicos e que estão devidamente adaptados para a prática da psicologia e para a prática da psicoterapia. E a Ordem poderia fazer isso. No entanto, nada fez. Outras intervenções, como especializações avançadas em coaching psicológico, a Ordem agarrou nisso. No campo da hipnose ou da vulga hipnoterapia, a Ordem silenciou-se. E isto é problemático. Porquê? Porque a Ordem, enquanto elemento, enquanto associação ou entidade que tem como poderes regular a profissão da psicologia e a intervenção da psicologia, só se pode pronunciar ou só pode apresentar processos internos, processos disciplinares, quando as más práticas de hipnose provêm de psicólogos. Quando são elementos leigos, a única coisa que a Ordem pode fazer é sugerir ao público que não contactem com essas pessoas e fazer pressão para que tais indivíduos não tenham essas práticas. Mas, ao contrário dos membros da Ordem, os psicólogos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses não tem nenhum poder jurisdicional. Obrigado. Isto é difícil. Jurisdicional. Para estar em cima dessas pessoas. Daí que muitas das queixas que são realizadas à Ordem por pessoas que não são psicólogos a fazerem intervenções psicológicas valem aquilo que valem. Se fossem elementos internos, aí sim a Ordem tem poderes e atua. Fora disso, não pode fazer nada. Portanto, naquilo que diz respeito da psicologia, a única coisa que a Ordem dos Psicólogos Portugueses poderia fazer era, sim, elaborar um grupo, uma task force ou um grupo que criasse um programa de formação para dar, em termos de hipnose, para formar os membros nas práticas de hipnose, práticas relacionadas com psicologia e psicoterapia, daqueles que assim o quisessem. Era a única coisa que a Ordem poderia fazer para salvaguardar a qualidade e as boas práticas que são feitas por profissionais de saúde. Resta-nos esperar se é que alguma vez isso vai acontecer. Enquanto isso, nós estamos perante esta situação. Só queria chamar a atenção uma coisa que a doutora Alexandra escreveu, que tem a ver com a questão formativa. A questão de, enquanto psicólogos, nós passarmos vários anos e muitas horas de formação contínua para nós podermos intervir com alguém, enquanto que, lá está, pessoas que tiram determinados cursos de poucas horas, 200 horas ou até menos, vão se aventurar na intervenção psicológica com a hipnose. Bom, a verdade é esta. As competências que são necessárias para utilizar hipnose não necessitam de tantas horas como as pessoas possam pensar. Hipnotizar alguém não é difícil. O que é difícil, sim, é
saber o que fazer com isso. E, portanto, eu diria que para uma pessoa adquirir competências de hipnose não necessita de tantas horas como necessita para ser psicólogo. No entanto, para intervir em psicoterapia, então essa pessoa, para além dessas competências de hipnose, para além dessas horas de formação, necessita, sim, de formação avançada em psicoterapia. E aí já são muitas horas. Já é um percurso maior. Isto porque é pressuposto que as pessoas que intervenham em determinadas problemáticas e em determinados campos, sendo campo médico, campo psicológico, no campo da enfermagem, etc., para utilizar algo, para lidar com uma circunstância com a hipnose, essa pessoa tem que ter habilitações, acreditação profissional para saber lidar com a mesma situação sem hipnose. Porque hipnose é uma ferramenta, é um coadjuvante, é uma abordagem. É necessário sempre mais do que hipnose. Obrigado pelo vosso tempo, para aqueles que virem este vídeo na íntegra. Eu sei que ele é bastante longo. No entanto, para descrever qual a situação de hipnose em Portugal, não poderia ser mais curto, pelo menos com esta qualidade de detalhes que eu pretendia. Dito isto, fiquem bem, até uma próxima e obrigado por me escutarem.